Para proteger as rotas, o Gateway Spring Cloud Gateway nos oferece uma opção muito interessante chamada filtros. Então nós vamos criar um filtro que vai proteger as nossas rotas, vai permitir que os acessos sejam feitos apenas por quem está autenticado. Para isso nós vamos criar um pacote chamado Filter e dentro desse pacote nós vamos criar uma classe chamada AuthFilter. Abrindo a classe, podemos perceber que ela está mapeada aqui para começar uma anotação chamada Component. Essa anotação Component é uma anotação muito parecida com a anotação Service. É uma anotação para o Spring saber que é ele que vai controlar, ele que vai gerenciar as injeções de dependências dessa classe aqui. Dentro dela nós vamos adicionar aqui um atributo chamado JWT Service, que é o nosso serviço que controla o JWT para nós. E esse cara vai ser inserido aqui no construtor dessa classe da mesma maneira. Embaixo, token prefix vai ser o prefixo do token que está mapeado como uma propriedade do application.yml. JWT token prefix, que está aqui justamente aqui embaixo no JWT token prefix, que é esse cara aqui. Quando a classe for instanciada, ele automaticamente vai preencher com o valor dessa propriedade. Essa classe AuthFilter, ela estende uma classe padrão do Gateway chamada Abstract Gateway Filter Factor. E essa classe vai receber uma outra classe como parâmetro aqui para utilizar no lugar do generic que ela implementa. Essa classe aqui, ela está sendo definida aqui dentro como uma classe estática interna. No nosso caso é uma classe vazia, não tem nenhuma configuração porque esse filtro não precisa ter nenhuma configuração. E aqui dentro ele vai implementar alguns métodos que são exigidos, aliás, um método que é exigido pela Abstract Gateway Filter Factor, que é esse cara aqui, ó. O principal que você precisa saber dessa classe aqui é esse método aqui dentro, esse código aqui interno. Que o que ele vai fazer? Primeiro ele vai carregar o request, que é a requisição que foi feita pelo nosso consumidor lá, por quem está consumindo o nosso web service. Ele vai fazer uma lista dos endpoints que ele vai validar para verificar para ignorar essa validação, esse filtro. Ele vai verificar se essa URL aqui precisa receber o filtro. Aliás, se essa URL aqui vai ignorar esse filtro. Se não ignorar, ele vai executar este carinha aqui. Caso contrário, ele simplesmente vai retornar e vai dizer que deu top. Vai retornar e vai dizer que deu boa, que não precisa fazer nada. Dentro dessa validação, ele vai verificar se existe um cabeçalho chamado Authorization. Isso é um padrão. Toda vez que você vai fazer o consumo de um web service utilizando o JWT, ele vai passar no cabeçalho uma chave chamada Authorization. E no valor dessa chave ele vai passar o token. Então nós sempre que for consumir algo para autenticar, sempre que alguém for consumir um serviço nosso que tenha autenticação, essa pessoa vai ter que passar, ou esse computador, sei lá, vai ter que passar o Authorization, um cabeçalho com o nome, com a chave Authorization e o valor, o nosso token. Se não existir esse cabeçalho, nós já vamos dizer que o cara não está autorizado. Porque se não existe o cabeçalho, nós não precisamos nem validar esse cabeçalho, porque ele não existe. Então, nós vamos dizer que ele não está autorizado, que é nesse caso aqui, ó. Se não existir o cabeçalho com a chave Authorization, retorna um erro dizendo que no Authorization Header não tem esse cabeçalho, com um status de não autorizado. Se existir, nós vamos vir aqui embaixo, vamos pegar o token e vamos pegar o cabeçalho Authorization e vamos pegar o primeiro valor do cabeçalho, que é o valor do token que está sendo retornado. Vamos remover desse token o prefixo que vai vir junto, porque ele sempre vai vir um prefixo bearer, então vamos remover esse prefixo e aqui dentro vamos validar o token. Validar o token através do nosso JWT Service. Vai validar o token. Se o token não for válido, nós vamos criar uma resposta dizendo que é bad request, a requisição não foi completa, não deu sucesso, a requisição não foi sucesso porque o nosso token não é válido. Veio o token, mas ele não é válido. Caso o token passe por essa validação sem dar essa exceção do erro aqui, nós vamos pegar as chaves que nós adicionamos quando criamos o token, ou seja, o nosso login, e depois que nós tivermos as chaves, nós podemos vir aqui na nossa grande exchange aqui
e adicionar um parâmetro para continuar a nossa transação com um novo parâmetro chamado XUser. Esse parâmetro você dá o nome que você quiser. Eu chamei disso aqui para dizer que é o meu usuário. E passando para ele o valor. No nosso caso, nós estamos pegando uma chave chamada sub, que é a chave que vai ter os dados dentro do token. Depois disso, nós concluímos o processo com o filtro já modificado, chamando a modificação dele. Aqui dentro, esse método aqui, nem se preocupa muito, tá? Em saber o que ele faz. Eu dei uma pincelada básica por cima, não fui muito a fundo. Mas isso aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, Ctrl C e Ctrl V para os teus projetos, tá? Depois, quando você precisar de alguma coisa a mais, aí você vai a fundo, estuda mais e modifica algumas coisas aqui dentro. Mas eu recomendo que você faça isso, que daí você já tem o projeto pronto e já sai ganhando grana. E já sai utilizando ele. Depois que você fizer isso aqui, o filtro já está criado. Nós já temos um filtro que filtra pela autenticação, pelo esse cabeçalho de authorization aqui, autorização. Mas ele precisa ser inserido para rodar nas rotas que nós quisermos. E é uma propriedade, é uma configuração. Nós vamos lá no application.yml e vamos adicionar aqui, ó. Aqui em nosso Spring Cloud Gateway Routes aqui, nós temos a definição do produto service, certo? Então nós vamos vir aqui embaixo e vamos adicionar filters e colocar o nome do filter, Alpha Filter, que é esse cara aqui, o mesmo nome desse cara aqui. Quando nós colocamos aqui, ele vai pelo nome e devido a estar mapeado no Spring, ele vai entender que esse filtro existe e vai dizer que tem que usar esse filtro para todas as rotas que ele fizer do produto service. Executando esse cara aqui, vamos ver se as nossas rotas do produto service estão protegidas. Vamos vir aqui no Postman, abrir aqui produto service, produtos e fazer a listagem. Se eu enviar, ele vai trazer vazio aqui. Mas aqui no status 401 unauthorized. Ótimo inglês, parabéns, Will! Esse cara aqui, unauthorized. Similar ao 403, ó. Não tá autorizado, você não pode acessar esse cara, mas nós queremos acessar esse cara. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, vamos pegar um token aqui, peguei um token, fiz o login, já sou o Will, sou um bom usuário, venho aqui na minha lista de produtos, mando executar, não funciona. Venho aqui no Authorization, seleciono o tipo do token de autorização que eu quero, no nosso caso é Bidder Token, lembra que nós colocamos lá no Properties do YML um Bidder lá? Eu venho aqui, lembra disso aqui, ó? Esse cara aqui. Aí eu venho aqui e troco esse token aqui que eu já tinha colocado. Coloquei esse cara, executei e tcharam, trouxe certinho todos os carinhas aqui. Autenticado. Então eu preciso, para fazer um processo de listagem de produtos, eu preciso pegar um token, fazer o login, pegar o token e toda vez que eu for fazer uma requisição, eu preciso adicionar esse cara aqui no meu Bidder Token, aqui no meu cabeçalho da requisição, para que ela tenha acesso. Esse token vai funcionar até que ele perca a validade dele. Aí quando ele for inválido, existe a possibilidade de atualizar esse token ou buscar um novo token. No nosso caso, o cara vai ter que buscar um novo token. Dessa forma, nós temos as rotas protegidas. Então, nossas rotas já estão protegidas, nós já temos uma segurança na nossa aplicação.